Boa noite, gente. Boa noite para todos. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso curso, né? É uma alegria, é uma oportunidade muito grande estar com vocês. É muito importante isso para nós, estudar a mediunidade, estudar o espiritismo, conhecer um pouco sobre as questões humanas, as questões de comunicações, as questões mediúnicas não só, mas as questões da vida que impactam a vida dos espíritas, de todas as pessoas e dos médios. Que eu sempre digo, os médios são como que uma anteninha ligada, né? Está sempre ligada. Então, hoje nós vamos iniciar aqui a nossa aula 15, né? A nossa aula 15, e você vê que já tem um tempo aí que a gente está junto, né? A gente está aí há uns quase 4 meses, né? Contando aí, teve uns feriados e tal, mas a gente está aprendendo alguma coisa junto aí, né? E aí nós vamos hoje, então, falar da aula 15. Mas antes de falar da aula 15, eu queria voltar um pouco, porque hoje eu já tinha dito para vocês na aula passada que nós teríamos uma aula especial, que era um adendo, né? Então, a nossa aula de hoje vai ser um adendo, a gente de vez em quando faz um adendo, e esse adendo é um assunto que é muito impactante para o médium, que seja do desenvolvimento pessoal, que seja conhecimento sobre a própria constituição do ser humano, mas esse adendo nós vamos falar hoje, conforme falamos antes, e a gente tem umas coisas interessantes para ver. Mas antes disso, eu queria, de vez em quando eu faço isso, eu volto lá no nosso índice inicial, nossa aula número 1, para a gente se situar onde a gente está, o que falta, o que não falta, até onde a gente já foi. Eu acho que isso, de vez em quando, é importante para todo mundo ficar a par o que nós já estudamos no curso, o que está estudando agora e o que falta estudar, né? Então, lá na nossa aula número 1, nós apresentamos o quê? Nós apresentamos o plano de estudo. Lembrando que todo esse material que nós estamos trazendo aqui é um material desenvolvido pela Federação Espírita Brasileira, né? É atual, é para exatamente isso, curso para médios espíritas. Os adendos não, os adendos eles são tirados de outros livros espíritas, né? Eles são tirados de alguma parte filosófica espiritualista e a gente traz para enriquecer e para trazer algo interessante para o nosso desenvolvimento, para o nosso autoconhecimento, né? Então, na nossa aula número 1, nós apresentamos... Só um minuto. Nossa aula número 1, nós apresentamos módulos, né? Nós falamos que nós tínhamos alguns módulos, eram 4 módulos, né? Esses são os módulos, e nesses módulos nós temos os temas. Então, nós já estudamos até aqui, né? Até os 6. Então, evolução histórica, mediunidade, metafísica e parapsicologia, o método kardeciano de comprovação mediúnica, aqui nós colocamos um adendo, vocês vão lembrar que também teve um pequeno adendo, espírito, matéria e fluidas, perispírito e princípio vital, aqui nós colocamos um adendo muito grande, que foi o material mais importante que nós estudamos, porque na apostila estava muito restrito, então nós trouxemos esse material de uma outra casa e colocamos aqui para falar de perispírito. E na aula passada nós falamos do tema a prece segundo o Espiritismo. Aqui nós vamos falar, talvez começar hoje, porque nós temos um adendo grande para fazer aqui, não sei se a gente começa aqui, a classificação da mediunidade 7 e 8 vai ser feito junto, o passe espírita e emancipação da alma. Depois nós vamos para o módulo 2, que tem esses assuntos aqui, né? São os assuntos que nós vamos discutir no módulo 2, né? Tá tudo aí, vocês têm isso na apostila de vocês. O módulo 3, né? Vamos falar de obsessão, processo obsessivo, todo relacionado à ação dos espíritos no plano físico. E o módulo 4, que é o último, a vida no plano espiritual, né? Os espíritos errantes, as comunidades, exemplos de comunidades espirituais. Isso aqui é muito interessante, viu? Aqui tem um assunto muito empolgante, eu tenho certeza que todos vão gostar. Então, se você olhar, nós temos quatro módulos. Então, você tem os fundamentos da mediunidade, as bases da comunicação mediúnica, mediunidade, obsessão e desobsessão, né, extremamente importante para o trabalho mediúnico, e a vida no plano espiritual. Então, esses são os assuntos que nós tratamos, e aí hoje nós vamos para a nossa aula 15, né, e eu lembro a vocês que nós falamos da prece, e que se vocês lembram da prece, por que nós estamos fazendo esse adendo, né? Quando a gente fala de prece, a gente tem a impressão que é um assunto simples, né? Outra coisa é que aqui
até a prece, nós tínhamos a primeira apostila e daqui para lá a segunda apostila. Tá? Então, é claro que esse material que eu estou mostrando, ele não está completo porque vocês já receberam a apostila e o arquivo fica muito carregado. Então, eu trouxe só o início para mostrar os módulos e o assunto que nós falamos na aula passada. Muito bem. Então, quando a gente fala da prece, só fazendo uma pequena retrospectiva aqui, nós temos que entender que a prece ela é uma comunicação, né? É uma comunicação. A prece, você está fazendo uma comunicação com o plano espiritual, com seu protetor, com um espírito de mais alto nível, com o próprio Pai, com Deus, que permeia todo o universo, e com a própria natureza, que são as leis divinas que permeiam todas as vidas. Então, a prece tem o intuito de fazer com que você se comunique, que você fale, que você peça, que você agradeça, né? Então, todo esse processo é um processo de comunicação. E muitas das vezes essa comunicação é feita de forma apenas por hábito. Nós falamos disso, né? Os aspectos da prece, por hábito. E isso quando tem, porque na maioria das vezes nem tem, né? Então a gente falou da prece, que é o primeiro nível, nós colocamos a prece em 3 níveis, se vocês lembram. Quem não lembra, vai lá na aula 14, que vai achar muito interessante. Porque à primeira vista você diz assim, uma aula sobre a prece, mas quando você escuta, você vê que é bastante interessante. Então nós colocamos a prece em 3 níveis. Eu vou só repetir isso, porque eu acho que isso vai dar o gancho para o adendo que nós vamos fazer hoje, tá? Muito bem. Então, a prece em 3 níveis. A evolução humana, né? Então, o processo de aprendizado, de evolução humana, e também, na medida que o ser humano evolui, na medida que o ser humano aprende, que ele se torna um espírito melhor, né? Ele também se comunica melhor com a sua divindade, com Deus, com a natureza. Esse é o propósito. Então, essa comunicação, ela deve ser feita com a vida, que são as leis divinas, a natureza, com a espiritualidade, com Deus, ela sempre deve existir, porque isso é que faz engrandecer e fortalecer a nossa alma nos momentos difíceis, inclusive, nos momentos felizes também. Então, a prece também ela tem esse processo de evolução, e a gente define em 3 estágios. Então, o primeiro estágio, vocês vão ver lá na aula 14, que eles falam bastante disso, dos hábitos que nós precisamos cultivar, mas ele deixa bem claro, é um hábito, você faz a prece ao acordar, ao dormir, antes das refeições, você faz uma prece em momentos de dificuldade, você faz uma prece quando você vai tomar uma resolução, quando você vai começar alguma coisa importante, algumas pessoas fazem prece todas as vezes que vão para os seus trabalhos, isso é um bom hábito, isso é um bom hábito, mas esse processo de hábito é o primeiro estágio. E esse primeiro estágio já não é muito simples, a grande maioria não faz, e alguns fazem, e quando fazem, fazem de uma forma muito mecânica. Sabe aquela história? Pai Nosso, pronto, acabou. Ou vou dormir, preciso fazer o Pai Nosso, preciso fazer a Maria. Não, para um minuto. Você teve uma vida, um dia agitado, atribulado, para uns minutinhos ali, conversa primeiro com Deus, acalma o seu corpo, depois entre um pouco de meditação, tudo em minutos, e faça a sua prece com calma. É um hábito? Mas isso é saudável, isso te coloca numa posição de dormir e para que você se prepare para uma conexão com o mundo espiritual naquele momento em que você estiver dormindo, que a gente sabe, nós que somos espíritos, você se desloca, né? Do corpo, o seu perispírito se desloca. Então, se você faz a prece, você cria uma certa proteção. E se você faz isso sempre, você vai fortalecendo essa proteção. E o hábito de a refeição, que é uma coisa sagrada. Essa é uma coisa importante, gente. A gente começa a perder esse sentido do sagrado, né? O sagrado são aquelas coisas que você tem que pensar nela como sagrado. Por exemplo, o alimento é uma coisa sagrada. Se você pensar, o alimento é aquilo que constrói o seu corpo. Tudo que você come, constrói o seu corpo, as energias, o ar, a alimentação, a água, o alimento sólido, líquido, tudo isso. Então, é um sagrado. Então, naquele momento, faça uma pequena prece ali de agradecimento, né? Você acordou um dia maravilhoso, você está vivo, agradeça a Deus por isso. Tudo é hábito, mas isso vai criando em você uma capacidade de comunicação. E a espiritualidade aceita isso bem. Ela sabe que é um estágio de evolução, que você vai chegar em outros níveis. Esse é o primeiro estágio.
Aí vou lembrar vocês do segundo estágio. Qual é o segundo estágio? Quando você está no nível mais evoluído, você vai para o segundo estágio. É aquela pessoa que ela faz a prece em outros momentos também. E ela faz não só por hábito, ela já adquiriu um prazer, uma alegria de se comunicar com o plano espiritual, e ela recebe com mais facilidade e com uma maior percepção a resposta, através de várias maneiras. Às vezes ela é um médio vidente, mas não vamos falar disso, vamos falar de pessoas que não têm uma mediunidade ostensiva. Ela recebe aquilo através de uma emoção, às vezes ela até chora, fica feliz, sabe? Ela se sente bem. São coisas que a espiritualidade traz, porque a espiritualidade ela quer isso de nós, quer que nós façamos a comunicação com o plano espiritual e recebamos deles as energias que precisamos para tomar as boas resoluções na vida. Aí a pessoa vai, por exemplo, vai nos seus trabalhos caseiros, vamos pensar. Ela vai preparar uma refeição. Como ela faz isso? Já que a refeição é uma coisa sagrada para quem está se alimentando, mas também para quem está preparando. Imagina preparar uma refeição nervoso, xingando. Mas de novo tem que fazer a comida. Imagina que tipo de vibração, de energia que está envolvida ali. Agora imagina você preparando uma refeição e agradecendo a Deus por você ter corpo, por você ter capacidade de poder preparar a refeição para você e para mais pessoas. Olha que coisa boa, você vai alimentar as pessoas e elas precisam disso para viver. E você faz uma prece. Você faz uma prece agradecendo a Deus por aquilo e busca a alegria daquilo que você está fazendo. Você vai limpar uma casa, agradeça a Deus por ter uma casa, que simples, mais simples que for, que tenha poucos móveis, que seja tudo modesto, não importa. Não importa, agradeça a Deus, faça aquilo com carinho, porque é um local sagrado, não é uma casa, é o seu lar. Né? Então, esses aspectos, você vai entrar no seu trabalho, se você trabalha fora ou trabalha em casa, faça uma prece antes de entrar, agradeça a Deus pelo trabalho, o seu pão de cada dia. Você vai viajar. Então, esse processo é um segundo nível. É aquela pessoa que descobre uma coisa que no primeiro nível ainda não é muito forte. Ela descobre que a prece, essa comunicação, não é exatamente de palavras, é ela conversando, dialogando com a espiritualidade e sentindo a resposta através de boas vibrações, de incentivos, de intuições. Tem um terceiro nível, né? Um terceiro nível da prece. O terceiro nível da prece é aquela pessoa que ela vive em prece. Aí quando você fala assim, mas vive em prece como? Ela está sempre rezando, rezando, rezando. Não, a prece não é exatamente rezar. A prece é um estado. No terceiro nível é um estado de vida. Tudo que ela faz, ela se relaciona com o espiritual. Ela entrega na mão de Deus, ela busca essa relação com o divino em tudo que faz, na vida, nas conversações saudáveis, naquilo que ela procura para o seu entretenimento, né? Nos livros que ela lê. Ou seja, em todos os movimentos que existem na vida, ela está sempre buscando aquilo que é ético, moral, espiritual, mais elevado, as músicas. Ou seja, tudo que a cerca, ela busca aquilo que é o melhor. E ela está sempre envolvida no que ela faz no dia a dia, desde que acorda ao dormir, com o plano espiritual, no sentido que ela está sempre antenada, ligada. Esse é um terceiro nível da prece, a ligação com o plano espiritual. Eu expliquei também lá na prece sobre a sintonia, né? Vocês vão lembrar que eu falei da sintonia, do rádio, eu comparei com o rádio. Então, essa é uma comparação que a gente não pode perder. Nós ficarmos antenados, quanto mais conectados com o mundo espiritual, no sentido de estar conectado mentalmente, né? Não exatamente vendo o espírito, falando com ele. Não, não é isso. Não é isso aí. Conectado com o plano espiritual significa o quê? Que a sua mente começa a se envolver mais com as coisas éticas, morais, espirituais, saudáveis, em tudo que você faz. Pronto, você tem uma sintonia, uma vibração que vibra num nível, numa frequência, onde os bons espíritos, os protetores, estão vibrando. Então, os pensamentos vão começar
né, a se juntar, as intuições, as dicas, né, a proteção. Esse é o processo que nós precisamos um dia chegar. E por que, então, nós vamos fazer um adendo? Isso é importante. Já que nós estamos falando disso, de evolução, da prece, que nós precisamos buscar esse processo de melhoria espiritual, então hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o espiritismo e a evolução humana. Já que nós estamos falando de evolução, porque você andar nas escadinhas ou nos níveis de como ou como se comporta no processo da prece, da relação, é uma evolução, nós temos que entender, tá bom, mas como eu chego lá, né? Porque eu não posso ser uma pessoa que chega no nível 3 da prece se eu sou um espírito ainda raivoso, instintivo, emocional, se eu não fiz nenhum processo de evolução. Não tem jeito, por isso a gente precisa compreender um pouco. Nós vamos falar um pouquinho aqui desse processo, mas é importante entender que o termo chamado evolução humana, nós só vamos tratar disso. Nós não vamos voltar lá no passado, antes de humano, e nem vamos ir muito lá pós-humano, né? Evolução espiritual, espíritos puros. Não. Nós vamos restringir a evolução humana. Para a gente entender isso, eu vou mostrar isso aqui para vocês, que está na apostila, nós já falamos disso, mas vale a pena recordar. Segundo Kardec, vocês encontram isso, né? Lá no Livro dos Espíritos, vocês encontram no Livro dos Médiuns e outros livros, ele fala de um processo de hierarquia. Ou seja, é puramente didático. Kardec não quis aqui dizer para nós, é assim que é e pronto. Não, isso aqui é didático, porque essa primeira, segunda e terceira ordem pode ser 10 ordens, 20 ordens. Então, é só didático, mas faz sentido isso aqui que o Kardec nos coloca. Então, a gente tem, na primeira ordem, os espíritos que já alcançaram a perfeição. E existe a primeira classe e classe única, que são os espíritos puros. De que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, por exemplo, dos Cristos. Né? Os Cristos, porque não é um Cristo, o nosso é o Jesus, nosso, né? É Jesus. Mas os Cristos que existem no universo, nesse nível, são os espíritos puros, que alcançaram a perfeição. Na segunda ordem, são aqueles espíritos que ainda não são puros, mas que têm níveis, são as classes. Vocês vão ver aí que estão 4 classes. É 1, 2, 3, 4, 5, porque a primeira está lá em cima. Mas são 4 classes, e são os espíritos que predomina o espiritual a matéria. Ou seja, eles já aprenderam a controlar a matéria. Ou seja, a matéria não é a grande necessidade, ou às vezes nem quase necessidade alguma desses espíritos. Eles estão envolvidos num processo espiritual maior. E aqui vocês têm as classes, os benevolentes, os sábios, os espíritos de sabedorias e os superiores. E a gente encontra explicação para cada item desse também, né, lá no Kardec. Eu não vou comentar aqui, porque isso aqui é só para a gente recordar que existe esse processo. Nós somos espíritos da terceira ordem. Nós quem? Nós do planeta Terra, exceto aqueles espíritos missionários que estão aqui, mas nós não vamos falar disso. E o que caracteriza espíritos da terceira ordem? Isso, quando a gente olha, a gente fica às vezes um pouco triste, né? Então, nós temos aqui 5 classes: os espíritos batedores e perturbadores, os neutros, os pseudo-sábios, os levianos e os impuros. Nós já falamos de tudo isso, de novo, lá no Kardec vocês encontram as explicações, não é o motivo nosso aqui. O ponto é aqui. O que ele fala para nós? Olha, o predomínio da matéria sobre o espírito. Vocês veem que é o contrário daqui, predomínio do espírito sobre a matéria, aqui a matéria predomina ao espírito. Propensão ao mal. Propensão quer dizer assim, ele é inclinado mais para o mal do que para o bem. E ele tem ignorância, não conhece as coisas, é orgulhoso, é egoísta e todas as paixões que lhe são consequentes. Gente, aqui já é uma pancada só, né? Porque é ignorante, tem a propensão ao mal, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Quer dizer, quais são as paixões que são consequentes do orgulho e egoísmo? Todas que nós conhecemos, todos os vícios. Todos os vícios que existem estão relacionados à ignorância, ao orgulho e egoísmo. Eles são, vamos dizer assim, o master, né? E os outros estão embaixo. E ele ainda fala, tem intuição de Deus, mas não o compreendem. Não o compreendem. E apresentam ideias pouco elevadas, né? Ideias pouco elevadas. Ou seja, tem ideias mais chão, mais rasteira. E quando a gente olha no nosso mundo,
as músicas, as artes, as comunicações, os programas de TV, os filmes, a maioria dos livros, o YouTube. Quando a gente começa a olhar todos esses mecanismos de comunicação que se relacionam no mundo com as pessoas, conosco, a gente vai ver que é exatamente isso, né? Apresenta ideias pouco elevadas. Você pode até selecionar nas redes sociais alguns YouTubes, alguns canais que são canais de espiritualidade, de filosofia, mas eles alcançam uma quantidade de público muito pequena. A grande maioria do nosso planeta está envolvida em coisas pouco elevadas, porque é a satisfação do corpo, né? É o prazer do corpo. Muito bem, então vamos lá. Então, quando a gente segue mais um pouco, então a gente vai lembrar do Kardec. E lá no Kardec a gente lembra da questão 780 e 780A. É onde o Kardec coloca, e às vezes as pessoas passam batido por isso, porque a doutrina espírita é muito interessante. Às vezes a gente estuda a doutrina espírita anos, e às vezes a gente passa batido numa pergunta e resposta que ela é fundamental para a compreensão de muita coisa no Espiritismo. E essa questão aqui é básica para entender muita coisa. Sem entender isso aqui, que é simples, as pessoas cometem muito erro. Então, o que é que ele diz assim? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então, a pergunta do Kardec já denota que ele sabe, né? Porque é uma pergunta que primeiro é o intelectual, depois o moral, porque o moral acompanha o intelectual. Então, ele já está dizendo isso. E aí os espíritos respondem exatamente decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o que eles estão dizendo? Olha, realmente, você tem que ter um certo desenvolvimento intelectual para depois ter o moral. Mas, às vezes, acontece de você ter o desenvolvimento intelectual e não ter o moral. E a gente sabe o porquê disso, sim, porque, às vezes, um desenvolvimento intelectual causa o quê? O orgulho, o egoísmo, e o moral não vem. E isso acontece muito no nosso mundo. E aí ele continua. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Olha que interessante, porque aí o Kardec é tão inteligente que ele viu que a resposta de cima diz que às vezes isso não acontece, ele fala, tá bom, então como é que acontece? Como é que acontece? Aí a resposta é fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Gente, isso aqui, ó, escolher, essa palavra tão simples aqui no meio da frase, é a chave. É a chave da nossa vida. É a chave do porquê estamos aqui no mundo. Por que reencarnamos nesse mundo de expiação e provas? Por que somos espíritos imperfeitos? Por quê? Porque a gente não aprendeu a escolher. Escolher. Tem um jeito de aprender? Tem. E por que isso aqui é tão importante? Porque é exatamente isso aqui, ó. É onde você descobre o que é o bem e o que é o mal. A maioria das pessoas vão dizer assim, não, mas eu sei o que é o bem e o que é o mal. Eu digo para vocês, o espectro de o que é mal é muito maior do que a gente imagina. A quantidade de escolhas que nós fazemos inconscientes, achando que estamos fazendo certo, achando que está fazendo melhor, e não é o mal. A gente não sabe. Para descobrir isso, nós precisamos desenvolver isso aqui, ó. Senso crítico e discernimento. Senso crítico e discernimento é um desenvolvimento que precisa ser feito para quê? Para nós aprendermos a saber o que é o mal. Esse assunto é um assunto tão importante que, se a gente tiver tempo, lá na frente, em algum momento, se couber, nós vamos trazer um pouquinho sobre isso aqui. Porque, gente, parece coisa simples. Ah, fulano tem senso crítico, discernimento. Não é simples, não é simples. Se fosse simples e nós estivéssemos escolhendo certo, o mundo não teria essa situação que tem. Não era mais expiação em provas, nem regeneração. Seria um mundo, né, feliz. Seria um mundo feliz. Então, é muito importante compreender a nossa capacidade de escolher. Isso é fundamental, né? Ok, então vamos lá. Então, nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos, antes da gente entrar no Sabendo, nós achamos um assunto tão interessante que a Grace nos trouxe e que nós vamos trazer aqui. Ela vai fazer uma introdução, vai conversar com vocês e depois a gente continua aqui, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, aconteceu um fato comigo essa semana passada,
e me fez muito refletir sobre nossas aulas e, sobretudo, sobre o quanto a vida fala conosco e a gente não, via de regra, a gente não está atento. Então, eu vou relatar para vocês a experiência e trazer uma página muito bonita aqui, que eu gostaria que todos nós refletíssemos sobre ela juntos. O que aconteceu foi o seguinte: no meu trabalho aconteceu um episódio que me deixou bastante desconfortável, me gerou uma certa emoção, que depois, na hora, realmente me deu uma sensação de mal-estar, uma sensação bem assim, um pouco negativa, e, enfim, não aconteceu nada demais, nem nada. Enfim, terminei o meu expediente, né? E à noite fui ao centro espírita. Chegando lá, as pessoas preparando o ambiente estavam lendo uma página e leram uma página, essa que eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro eu vou colocar, vou ler, e depois nós vamos falando frase a frase, para nós refletirmos sobre ela. Veja só, o nome da frase é a página é do irmão José, o nome da página é Profundezas. É uma página recebida, psicografada do irmão José. Então, ele fala o seguinte: o que te contraria revela o ponto frágil da tua personalidade. O que te irrita coloca à mostra o teu orgulho sobre disfarce. O que te melindra traz à tona o sentimento que vive em tuas profundezas. O que consegues te provocar denuncia as imperfeições que dissimulas. O que te desequilibra diagnostica o teu grau de intemperança. O que te deprime te ensina sobre o que concentrar teu esforço de superação. O que te incomoda é o que te faz reagir contra a mesmice e a indiferença. Quase sempre, o homem se assemelha às águas aparentemente tranquilas e cristalinas de um lago, bastando, porém, que algo lhe revolva as entranhas para que elas se turvem, indicando quanto carece ainda purificar-se. Bem, gente, eu vou agora comentar com vocês sobre cada frase aí, o quanto é profundo. Veja só, é uma página tão profunda que vale a pena nós comentarmos sobre elas. Veja só, quando ele fala o que te contraria, revela o ponto frágil da sua personalidade. Aquelas coisas que a gente se contraria, que a gente se aborrece, né? Então, se nós formos nos observar, via de regra, o nosso próximo é um espelho. A gente vê os defeitos, as coisas negativas que a gente vê no próximo, é aquilo que a gente tem conhecimento, é o que está dentro de nós e incomoda, né? E quando ele fala o que te irrita, coloca à mostra o teu orgulho sob disfarce. Foi nesse ponto que me tocou muito de pensar o seguinte: um episódio que me deixou assim, no momento de irritação, tudo, e na verdade, nada mais, nada menos era do que um orgulho de repente não aceitar que contestasse um trabalho seu, uma fala sua, né? Então, sem mesmo a gente perder a educação, a classe, mas aquilo por dentro, o importante é a gente observar a nossa emoção, o que de fato por dentro, que não basta a gente só ter uma aparência, o verniz da educação, como foi falado por Kardec, que nós muitas vezes somos como um vaso dourado, né? Mas basta uma ranhura para danificar aquilo tudo, né? Ou essa comparação com o lago, que somos tranquilos, né? Aquelas águas cristalinas, mas se jogar ali uma pedrinha, qualquer movimentaçãozinha que dê diferente ali, essa água vai se turvar e vai subir, aflorar todas aquelas coisas negativas que estão ali por baixo, né? E continuando aqui na página, ele fala, né,
sobre o melindre, que ele diz: o Kit Melinda traz à tona o sentimento que vive em suas profundezas. Quando nós temos muito melindre, muito se ressente com qualquer coisa, isso aí é o quê, né? Aquele o sentimento, né, que está dentro da gente, né? Então, nunca o problema é o outro. Por mais difícil que seja a situação, nós podemos ser, sim, ser assertivos, se podemos falar e devemos falar o sim, sim, não, não. Não concordar, muitas vezes, saber dizer não, mas sem gerar sentimentos negativos, né? E ele continua ali, ó, o que te desequilibra diagnostica o teu grau de intemperança. Quando a gente se desequilibra em qualquer situação, por mais difícil que seja a situação, nós somos plenamente capazes de resolver a situação sem gerar um desequilíbrio. Pode até, muitas vezes a gente fica nervoso, tira a gente um pouco do sério, mas sem a gente gerar uma situação de desequilíbrio, né? E ele continua falando sobre aí, o que te deprime, ensina sobre o que concentrar o teu esforço de superação. Muito sério isso, né? Se algo nos deprime, né, é porque nós precisamos superar isso. Temos que ter aceitação sobre o problema e não se entregar e entrar nesse processo de tristeza, de depressão, de inaceitação, né? E ele fala ainda: o que te incomoda é o que te faz reagir contra a mesmice e a indiferença. E finaliza falando, fazendo a comparação com esse lago, né? Cristalino, então, desde que não mexa ali, que fique ali naquela zona de conforto. Então, essa página eu trouxe para nós e gostaria eu vou mandar no WhatsApp de vocês, gostaria muito que ficasse como dever de casa, para que cada um lesse com atenção, analisasse cada frase e todas as vezes que nós nos depararmos com algum tipo de situação dessa, que a gente possa ter a humildade de se autoanalisar e assim nós estaremos, né, trilhando esse caminho de aperfeiçoamento, né, de melhor reformarmos, de fato, um ser humano, uma pessoa melhor. Então, gente, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou encaminhar no WhatsApp e fica a proposta para cada um ler essa página como dever de casa, né? E a página antes de dormir. Que nós possamos refletir e todas as vezes que nos depararmos com algum tipo de situação, que a gente lembre, né? Que precisamos controlar nossos ímpetos, nossos impulsos, né? Em benefício de nós mesmos, da nossa melhora moral e espiritual. Bom, gente, a gente viu aí então uma introdução interessante, tá aí os pontos, né, que a Grace colocou. E se a gente pensar na prece como um processo de evolução, se a gente pensar nesses pontos, que cada lista, ou cada item dessa lista, cada frase, isso aqui é só uma ideia, porque deve ter muito mais coisa envolvida, né, no ser humano, mas aqui são as coisas básicas. Se a gente pensar, quase todos nós passamos por isso, muitas vezes, né? No dia a dia. Isso que é importante. E é como diz um sábio contemporâneo, morreu tem uns 20, 25 anos, Krishnamurti, ele dizia que você só se autoconhece, né? O seu autoconhecimento passa por um espelho. E o espelho é exatamente o próximo, não é um espelho que você tem que ficar se olhando, é o próximo. Ou seja, você enxerga defeitos que você tem no outro, principalmente quando esses defeitos te irritam muito. Provavelmente aquilo faz parte de você. Então aqui ele está mostrando exatamente isso, né? Mas então vamos lá. Vamos começar aqui, já que nós estamos falando da evolução, das fases da educação mental e do despertamento da consciência. A grande lente que vê a profundidade do ser. Isso é baseado no livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, para quem não sabe, né, mas a maioria sabe, é um espírito que dita obras
para Divaldo, e essas obras são obras... Ela tinha outros livros que ela ditava, e de repente ela começou a ditar as chamadas obras psicológicas. Ela faz uma parceria com os fundamentos de Carl Gustav Jung, quem já ouviu falar, né? Junto com Freud, foi praticamente assim um marco na questão psicológica, psicanalítica, psiquiátrica do mundo. Mas ela faz uma parceria no sentido que ela pega muitas coisas que ele falou e junta com o espiritismo, junta com o conhecimento que ela tem profundo dessa questão psicológica, e então saiu aí vários livros da obra psicológica de Joana. Esse aqui é um deles, né? E aqui ela vai falar para a gente, e vamos entender o seguinte, olha, isso aqui é um corte, é só um corte, é um pequeno corte de um conhecimento de algo do ser humano importante para a nossa evolução. Pensa assim, porque as coisas são muito mais complexas, mas aqui nós estamos trazendo, é como se fosse uma foto de uma parte do processo, tá? É isso que a gente tem que entender. Muito bem. Então a Joana nos diz o seguinte, olha, a evolução humana, ela tem alguns pilares, ou alguns processos, ou algumas fases. E a gente extrai desse livro dela 3 fases. 3 fases. E ela diz assim, olha, a primeira fase é o que a gente chama das emoções. Então a gente sabe que emoções são coisas mais explosivas. Uma alegria muito efusiva, uma raiva, um ódio, um susto, um medo, coisas que são explosivas dentro de nós. A gente, às vezes, usa a palavra emoção e sentimento como se fosse a mesma coisa. A gente lê isso em livros, às vezes até em livros espíritas, mas não é. São coisas diferentes, né? Emoções são coisas explosivas, são coisas que estão relacionadas ao nosso lado mais animalesco, mais animal. Não estou dizendo que é ruim, que é bom, mas está ligado ao nosso corpo físico, ao nível de espírito de terceira ordem. Sentimentos é uma coisa mais nobre, é uma coisa apreendida. Você desenvolve o sentimento, você aprende sobre os sentimentos e sempre é um nível mais elevado. As emoções são coisas importantes na vida, não se vive sem emoções, mas elas estão muito relacionadas às coisas nossas de espíritos ainda de um certo nível, e elas às vezes causam situações muito difíceis, principalmente se são as emoções muito animalizadas, como por exemplo a raiva, como por exemplo o ódio, como por exemplo o medo. Então tem uma lista enorme. E muitas delas são heranças do lado irracional, ainda lá do animal, antes de entrar no reino humano. Mas tudo bem, elas estão ali, em nós. A questão é que a vida de espíritos do nosso nível, em geral, são baseadas nas emoções. São baseadas nas emoções. E, em geral, a gente se equivoca, e, em geral, o mundo fica do jeito que está, porque as emoções não são bons condutores de decisões. Decisões, escolhas. Opa, volta aqui. Vamos ver o que o Kardec fala para a gente? Está aqui. Ora, desenvolver um nível de inteligência, um nível intelectual, né, mínimo, para que você consiga discernir, ter um senso crítico para escolher e descobrir o que é bem e mal. Porque era muito fácil ele falar, é só vocês escolher o que é bem e não escolher o que é o mal. Tá bom. Mas ele está falando, não, mas precisa de desenvolvimento para isso. Você precisa aprender o que é o bem, o que é o mal. Será que você sabe o que é o mal? O bem a gente sabe um pouco, mas ele é muito mais do que a gente imagina. O mal a gente conhece também um pouco, mas o espectro, eu falei agora há pouco, é muito maior. Então, esse processo de escolha entre uma coisa e outra não se dá nunca pela emoção, pelo pilar da emoção. E Joana nos fala que esse é o maior obstáculo do desenvolvimento humano, as emoções. As emoções é um obstáculo? Não. É usar as emoções para coisas que elas não foram criadas para. Então, as emoções são muito importantes na nossa vida. E elas fazem parte da nossa vivência, das nossas relações, das nossas relações com as pessoas, com os familiares. A gente se emociona, a gente fica triste, a gente fica alegre. Né? Se a tristeza é muito grande, a gente tem depressão, pronto, aí já começa a doença. Então, tem tudo isso.
Mas as emoções não são bases para a escolha. Para a escolha, você precisa de algo mais, ou precisa de alguma coisa a mais. E a Joana, nesse livro que eu citei, ela vai contando o processo das emoções, como eles vão num processo de aprendizado e de evolução. A gente não entra aqui nesse processo da Joana, ela não puxa para trás, ela pega desde a infância até a idade madura. Ela não se preocupa em... Ela fala, mas ela não se preocupa em fazer essa régua de medição de vidas passadas. Não, ela não faz. Então, o que ela vai dizer para nós é assim, olha, as emoções, elas têm reflexo na infância. A maioria das emoções tem reflexo na infância, e a infância você considera a criança mesmo, a infância de criança, até um adolescente. Então, esse processo, ela vai contando. Lá nos primeiros anos da infância, o que acontece tem um reflexo muito forte na vida toda da criatura, às vezes até o desencarne. Então, a importância que existe nesse processo de aceitação, de afetividade, nesse processo de abraçar a criança no sentido de acolher, de acolhimento da criança. Porque uma criança, ela tem uma visão da vida diferente da nossa, não é? Muito diferente. E muitas das vezes ela requer o quê? Segurança, acolhimento. Uma criança faz birra, uma criança às vezes chora muito, mas ela está querendo alguma coisa. E se nós não compreendemos, nós vamos marcando a vida dessa criança com uma coisa que a gente não entende, a gente não percebe, mas ela sente isso dentro dela, que é não se sentir acolhida plenamente. Não se sentindo acolhida, ela cria dentro dela algumas questões emocionais difíceis que ela não consegue entender e que vai desaguar muitas das vezes na segunda infância ou na adolescência, que aí é o crítico, né? É o crítico, e aí vai. Se nós olharmos o nosso mundo e pensarmos nesse processo educacional de pais e filhos, a gente vai entender, poxa vida, mas se nós somos espíritos da terceira ordem com tantas dificuldades, então significa que nós educamos nossos filhos também com muita dificuldade. Pronto, é uma conclusão óbvia. E é o motivo porque o nosso mundo é tão complicado, pessoas tão perdidas, jovens tão enlouquecidos. Tudo isso que a gente vê é reflexo de quê? Reflexo de quem educa não entende que existem coisas importantes nas primeiras infâncias para que a criança se sinta segura, uma criança segura, acolhida. Isso é muito importante compreender. E a Joana vai seguindo, contando os casos das emoções, das fases, né, quando chega na adolescência, quando chega na juventude, quando chega na maturidade. E ela vai mostrando que quando chega na maturidade, no sentido de idade, não de maturidade emotiva ou mental, de idade, muitas das vezes o que tem dentro das pessoas emocionalmente é criança, é infantil, é desejos de ilusão, de fantasias. Por quê? Porque isso não foi explicado, não foi combinado, não foi discutido, não foi vivido, não foi acolhido. Então ela diz assim, olha, o primeiro passo para a evolução humana é uma coisa que se chama equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. E o que é equilíbrio emocional? É a gente acabar com as emoções, é combater as emoções, é travar as emoções. Não é nada disso. Né? Emoções são coisas explosivas, mas são coisas benéficas ao nosso aprendizado. O equilíbrio emocional passa por a necessidade de você criar uma ferramenta que vá socorrer as emoções. E qual é essa ferramenta? Está no segundo pilar. Está no segundo pilar. Então, vamos lá. E ela vai dizendo aqui, né? O amadurecimento mental, mental, já falou a palavra, que se adquire pela emoção e pelo conhecimento, que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, amplia as perspectivas da realização completadora. Somente após lograr o amadurecimento afetivo, consegue o mental, por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais. O que está dizendo aqui para nós é o seguinte, olha, o amadurecimento mental, que é o segundo pilar, está aqui, mental, ele só ocorre quando você criou um processo de busca do equilíbrio. Mas o equilíbrio, olha só que interessante, mas o equilíbrio
é preciso um conhecimento que discerne. Lembra lá do Kardec? Lá, discernimento? Aqui, ó, discernimento, senso crítico, escolher, capacidade de compreender. Olha, escolher capacidade de compreender, você não faz por emoção. Você faz por onde? Qual é a ferramenta que você tem que usar? Razão, que está no mental. Senso crítico, discernimento, intelectualidade. Então, olha só, você fica olhando e fala, mas peraí, se para mim equilibrar-me emocionalmente, eu tenho que ter algumas coisas que estão aqui, mas para estar aqui, ela diz claramente, somente após lograr o amadurecimento emocional, afetivo, consegue o mental. Opa! Parece, é que eu falo, né? Parece aquele cachorro correndo atrás do rabo, né? Mas qual que eu faço primeiro aqui? Vocês compreendem que para haver um equilíbrio emocional, as emoções não fazem isso. Quem faz é a razão. Mas razão a gente tem e a gente pode desenvolver e não é uma coisa complicada. Senso crítico a gente pode desenvolver, discernimento também. Agora, desenvolvimento mental é muito mais do que isso aqui. Isso aqui é um exemplo. E desenvolvimento mental só existe quando você tem um equilíbrio razoável aqui. Mas por quê? Ela fala aqui. Você só consegue o mental por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais. Ou seja, significa que você não desenvolve mental se você tiver muitas infantilidades, muitos desregramentos, muitas ilusões, muitas fantasias. Você não está usando a razão, não está usando nada disso aqui. Então, se você não trabalhar o mínimo disso aqui em cima das emoções, ou seja, buscar racionalizar por que eu tenho essa emoção, o que ela causa nas pessoas e o que ela causa em mim. Ok, essas emoções vão aparecer, às vezes eu vou ter raiva, mas o que eu faço com a minha raiva? Eu saio quebrando, saio batendo, saio xingando, saio explodindo? Não, eu vou trabalhar a razão, não posso fazer isso, eu vou pensar que isso faz mal para mim, faz mal para as pessoas, né? E se todo mundo fizesse isso, como seria a vida? Então eu começo a ponderar, pronto, estou usando a razão. Ah, vai aparecer a raiva? Vai, mas opa, eu usei a razão, eu não vou deixar nada disso acontecer. A raiva vai passar, porque passa rápido. Emoções é isso, ela explode, vem e passa. Algumas coisas derivadas de emoções, como o ódio, são coisas que às vezes são retroalimentadas pelas pessoas. E na área mediúnica a gente entende bem isso. Nós não vamos entrar nesse ponto. O que nós estamos falando é as explosões emocionais e suas consequências são trabalhadas por isso. Mas isso não significa que você desenvolveu o mental. Quando esse mental pequeno aqui, que é a razão, aprender a fazer o equilíbrio emocional, aí você começa a aprender outras coisas aqui dentro. Você vai para o segundo nível. Ok, vamos um pouco mais então. É o que a gente chama a lente da razão. O que significa a lente da razão? Quando a gente fala lente, a gente imagina um óculos que você coloca e você enxerga mais. Então, se você tem miopia, você olha para longe e às vezes você não enxerga. Você põe um óculos e enxerga. Significa que a lente te dá um poder. A lente da razão é um poder imenso. Quando você tem essa lente da razão, não é só porque a gente tem a racionalidade, tem que ter a lente. A conquista é muito relevante, porque a razão ela faz ordem, ela cria uma ordem na nossa vida, ela põe as coisas nos devidos lugares. Então, a conquista da razão é relevante por ser o princípio ordenador, responsável pela formação do discernimento, que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas intelectuais, a fim de que se possa utilizar o pensamento de maneira justa, real e compatível com a consciência. Olha a capacidade da razão. Por isso é chamado de lente, porque quando a razão atua da forma correta, ela funciona como uma lente, principalmente no nosso lado afetivo e emocional, pondo ordem, conduzindo. E conduzindo o discernimento, conduzindo o senso crítico e a nossa relação e observação da vida. O desenvolvimento da razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão. Olha só. Ou seja, quando você traz a razão para a emoção, né? Quando você faz esse processo aqui, levar a razão para cá, ele faz o quê? Ele te esclarece, ele é uma lente. E quando você põe na lente, você observa que muitas das coisas que você tem aqui são infantis, são ilusões.
Um exemplo interessante é que você talvez, quem já se pegou num processo de muita raiva, fazendo alguma grande besteira, se você filmar aquela situação, você filma e guarda. Daí um tempo, você está tranquilo, a pessoa tranquila, fala, deixa eu te mostrar um filme. Você mostra, a pessoa se assusta. Nossa, eu fiz isso. E às vezes nem precisa, a própria pessoa se cai a ficha. Por quê? Porque a emoção explodiu, acabou a explosão, veio o racional. O racional foi e mostrou, olha aqui. Então, o que ele está dizendo aqui, gente, é exatamente isso aqui. A razão tem essa capacidade de mostrar para você, através dessa lente, o fenômeno infantil da ilusão. Aqui está a caverna de Platão, porque é uma outra coisa, tá? Ou seja, da ilusão e da fantasia, que é responsável pelo sofrimento em se considerando a impermanência temporal em todos os acontecimentos das aspirações físicas. Ou seja, por que é responsável pelo sofrimento? Porque é ilusão, porque é fantasia, porque é infantil. Isso já devia ter ficado lá atrás. E você continua levando isso pela tua vida e sofrendo cada vez mais, pirraçando, querendo, batendo o pé, ficando com raiva. Sabe essas coisas? Sendo vítima. Tudo isso é um processo de infantilidade emocional. Pensar acertadamente, olha isso, gente. Pensar acertadamente é uma meta elevada. Ou seja, não é simples usar a razão de forma correta e pensar acertadamente. Não, isso é uma meta elevada. Mas é uma coisa que precisa começar. Porque nem todo ato de pensar corretamente o é em face da interferência dos desejos e supostas necessidades. E supostas necessidades dependentes da identificação do ser. Ou seja, o que significa isso aqui? Significa que você tem um pensamento e o seu pensamento e o seu raciocínio depende de uma coisa chamada identificação. Identificação do ser. Ora, identificação é a sua identidade. Você tem uma identidade no mundo onde você tem o seu CPF, seu RG, você se identifica. E para o plano espiritual e para a alma, também tem uma identidade? Tem. Qual é? Os seus desejos, as suas vontades, aquilo que é mais interior. Aquilo que você tem dentro de você que você quer. E quanto mais você quer, mais é a sua identificação. Então, o que ela está dizendo é assim, por que pensar acertadamente e usar a razão como uma lente para te ajudar não é muito fácil? Porque existem desejos que interferem no seu processo de racionalidade, de pensar, porque faz parte da sua identificação. Ou seja, você tem que trabalhar, porque os seus desejos, né, tudo isso que são as ilusões, estão aqui, na caixinha. Isso não acaba do dia para a noite. Isso nos acompanha há milhares, há centenas de milhares de anos, poderíamos dizer até milhões, se você buscar nos animais irracionais, as emoções da raiva, do medo, muitas coisas que estão em nós também já estavam nele. Nós fizemos uma elaboração maior, mais sutil nesse processo. Mas isso não acaba do dia para a noite. Acaba no sentido, não é que acaba as emoções, mas o controle você vai ter na medida que você aprende a racionalizar no momento do desequilíbrio. Porque se você racionaliza depois, você pode se ajudar dizendo, vou tentar da próxima vez. Pode tentar quantas vezes for, está tudo certo. Mas tem que tentar que a emoção vem, explode, mas a consequência disto é que a razão trabalha. A razão não trabalha na explosão, porque está fora do controle. É uma coisa muito emocional, aquilo explode, né? Aí aquilo vem. Sabe aquela história que você está no trânsito, alguém te dá uma fechada, você fala, mas que... E aí você se segura, mas aquilo vem explodir, é como se fosse uma explosão, mas você se segura porque você já aprendeu, tem que ser educado, tem consequências. E isso nós temos que aprender na nossa vida. E quem vai nos ajudar? O mental. O mental, né? E aí ela continua. A lente da razão, assim a concentração nos objetivos ideais, distinguido dos imaginários, quer dizer, a pessoa que vive na ilha da fantasia, que vive na ilusão, que vai acontecer alguma coisa, que vai isso aqui, que vai aquilo, que a pessoa vive fora da realidade. Então, quando ela se concentra no que é ideal, nos objetivos ideais, e sai disso aqui, ela começa a mudar a sua identificação para uma coisa mais lógica, mais correta, mais evoluída. E também, consequentemente, os pensamentos se vão mudar.
Porque dos pensamentos vão chegando, né? O Kardec fala sobre isso, que os espíritos nos influenciam no nosso pensamento muito mais do que a gente imagina. Então, quando é que eles param de influenciar ou eles influenciam menos? Por causa do pensamento? Não, por causa disso aqui, ó. É os nossos desejos, como diz Jesus. Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Esse é o teu coração. Esse é o teu coração, que vai de encontro a quem? Aos desejos. Desejos, ó, identificação, tudo junto. Para que ocorra o amadurecimento, se torna indispensável pensar, exercitando a mente e ampliando-lhe atemporalmente. Ou seja, o que quer dizer isso? A capacidade de discernir o senso crítico. Atemporal significa começar a visualizar mais as coisas espirituais. Ok. Então, chegamos no último nível dos pilares da evolução humana, moral. Então, olha só, trabalhamos aqui, desenvolvemos aqui, cada caixinha dessa aqui, gente, não é 1 ano, não é 10 anos, não é uma encarnação, não. O negócio é pegado, parece que é 3, né? 1, 2, 3, vamos resolver isso aqui. Não, isso aqui é uma bagagem de milhares, de milhões de anos. Isso aqui é uma bagagem, na pior das hipóteses, de 150 mil anos, que é quando nós tivemos os sapiens, né? E isso aqui, nós estamos trabalhando isto para começar aqui, para depois vir para cá. O que é o moral? Conexão com a lei, simples assim. O moral é a conexão com a lei maior, né? Ou seja, conexão como? Conexão da sua identificação com as leis e não mais com as emoções só. Você vai ter emoção, mas a sua identificação não é com a emoção. A sua identificação é num nível muito maior, é com a lei divina. Você vai em direção de essa identificação. A sua consciência está impregnada desde a sua criação com a lei. A grande lei está escrito no Kardec, né? Onde está escrito a lei divina, está escrito lá na resposta, na consciência do ser. Ou seja, a sua consciência já tem essa bússola. A sua consciência já tem as sementes das virtudes, porque são as virtudes os primeiros passos para esse processo de conexão moral. Então, aqui você tem, conforme a Joana, os 3 pilares da evolução humana. Agora, como vamos dizer assim, como um plus, existe mais desenvolvimento disso aqui? Claro que existe, lógico que existe, né? Claro que existe. Então, ela diz assim, o processo do amadurecimento moral, logo se apresenta o desafio do amadurecimento moral, responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras, imediatistas, né? O moral vai sobrepujar tudo isso aqui. Tudo isso aqui é o que nós somos hoje. O moral vai sobrepujar isso. Mas lembra, tem que ter o emocional controlado, equilibrado, tem que desenvolver a intelectualidade, a inteligência, para depois você chegar nesse ponto aqui. A escala de valores rompe os limites das conveniências restritivas e interesseiras para apoiar-se nos códigos da moral atemporal divina. Daí a gente pensa assim, deixa eu ver aqui. Aí a gente pensa assim, ora, mas a gente não está estudando, a gente não se torna uma pessoa mais moralizada, a gente tenta fazer o bem, tenta ajudar as pessoas. Gente, quase tudo que acontece aqui conosco ainda é superficial. Isso está lá no Kardec, ele fala que as pessoas às vezes parecem um jarro dourado de ouro, uma coisa bonita, mas o primeiro arranhadinho que dá, o primeiro machucadinho que dá, lá por dentro está tudo. O que significa isso? Significa a superficialidade. E a gente constata isso na nossa vida. É aquela pessoa, já viram aquelas pessoas que falam, está no centro, é o santinho, é o anjinho, mas e aí? Aí a primeira coisa que desgasta a pessoa, a primeira espetada que ela leva no seu orgulho, na sua vaidade, ela já se dana, já reclama, já fica com raiva, já fica, né, angustiada. Por quê? Porque esse desenvolvimento verdadeiro não ocorreu. Ela está indo em direção, ela está tentando controlar isso aqui. É um processo, né? É um processo e que leva muito tempo. Ok. Então vamos ver o seguinte. Aqui. Então, quando você fala do moral, você fez o processo de desenvolvimento humano, mas tem além do físico, além do humano. Como que é esse negócio de além do físico, além do humano? Quando você se torna um espírito da segunda ordem lá em cima,
que é o espírito superior, e abaixo dele o espírito de sabedoria. Vamos pensar nesses dois. Quando se atinge o segundo nível, você passa o benevolente, você passa o sábio, você chega no sabedoria superior. Ali você já começa a ter o quê? Um vislumbre disso aqui. Você já começa a ter o conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade é quando você vive a verdade. Então, Jesus falou para nós assim, olha, uma verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele disse isso, só que ele disse outra coisa. Toda a lei e os profetas estão aí. Gente, quando ele fala essa segunda frase, ele está dizendo para nós assim, essa é a verdade, é a maior verdade do universo. É isso que ele está dizendo. Ah, então eu conheço a verdade, porque eu sei disso, eu já ouvi isso muitas vezes, Jesus falou. Não. Conhecer não é saber, não é ter a informação. É muito diferente. Conhecer a verdade significa viver a verdade. Então, quando Jesus fala isso, ele fala e sabe, conhece e vive. É diferente de nós, que temos a informação. Então, nós não podemos dizer que conhece a verdade. A gente tem a informação da verdade dita por um ser que viveu e que conhece a verdade. Então, verdade é uma coisa que já existe, ninguém criou. É uma coisa divina. Assim como as virtudes. As virtudes são sementes divinas que estão na nossa mente, nós não vamos criá-la, nós vamos desenvolver a semente. Então você pensa, as emoções vêm lá do animal irracional, e nós vamos trabalhando isso aqui, ela vem de baixo. As virtudes vêm de cima, é divina, né? Vem pela consciência. O conhecimento da verdade é um nível muito maior. Você já sobrepujou tudo isso aqui, você passou por tudo isso aqui, saiu daqui e já está indo em direção a outro nível, que é o processo de conhecimento da verdade, e que ainda são atingidas por espíritos superiores, os de sabedoria, principalmente os puros, os cristos, que já têm essas verdades aqui no coração deles. Ok. Então, quando a gente está dizendo isso, nós estamos falando o seguinte, que nós temos que entender que existe uma lente muito potente, nós falamos da lente da razão, vamos falar de uma outra aqui, que é a lente do temporal e atemporal. O que significa isso? Temporal significa do tempo, e atemporal significa fora do tempo. Então, para a gente entender, pensa assim, todos os nossos vícios, todas as nossas dificuldades, todas as nossas fraquezas, todos os nossos deslizes, tudo isso faz parte do temporal. E quando faz parte do temporal, significa o quê? Significa que tem tempo de vida definido. Ou seja, tem um prazo de vida. Ele termina, porque ele é temporal. Então, se você pensar... Volta aqui. Se você pensar nisso aqui, tudo isso aqui, o desequilíbrio é temporal. E ele vai acabar. Ele tem prazo de vida. O processo de vícios que se desenvolve aqui, todos os vícios, todas as mazelas, tudo que nós temos animalizado, tudo isso é temporal. Ele tem tempo de vida. Não estou falando que o tempo de vida é de 1 século, 10 encarnações. Não se trata, não importa, é atemporal. Se você falar, é 100 mil anos, não, é 1 milhão, não, é 5 bilhões de anos, ainda continua temporal. Exemplo, o nosso Sol. O nosso Sol tem uma vida já estimada de 5 bilhões de anos. E diz que ele vai viver mais 5 bilhões. São 10 bilhões. Imagina que seja 10 bilhões de anos. É uma coisa quase que eterna, mas não é. É temporal, tem tempo de vida. Esse processo daqui para cima, né, quando você está saindo daqui do moral e subindo, é atemporal. Por quê? Porque as virtudes... elas não têm tempo de vida, elas pertencem ao atemporal. Você conquista e ela faz parte de você eternamente, te acompanha por toda a eternidade. Então, aqui nós temos o ser humano que inicia no Sapiens, né? No Sapiens, ou lá no Macacoides, né? E começa no Sapiens. Agora ele vai em direção a quem? Né? Aqui nós recebemos do DNA do animal, nós recebemos o processo das emoções, dos instintos, tudo isso nós recebemos daqui.
da evolução. Agora nós estamos no nível de humanos e vamos sair daqui para ir em direção à angelitude. Olha, então agora é diferente. Então o ser contempla o descobrimento das verdades, as quais param no universo, aguardando apenas a maturidade consciencial dos seres para viver a verdade já estabelecida desde a criação. E qual é a verdade? Qual é a verdadeira verdade? Ou qual é o ponto máximo que um ser humano vai chegar? Que não é nem mais humano, é um ser de luz vai chegar. É aqui, o amor. É o amor. E a gente fala de amor, cada pessoa entende isso de uma forma. É uma emoção, é um desejo, é um sentimento, é um afeto, é mil coisas. E tudo bem, porque é o nosso nível de compreensão. Mas se nós estudarmos mais profundamente o processo filosófico, o processo da criação, nós vamos entender que o amor é o grande poder divino que cria todo o universo. Ou seja, o que criou o universo? Deus, através do seu poder de amor. Né? E ainda resgata. Ele cria e resgata todos de volta para o Pai. Então você tem um processo de criação, um princípio espiritual e material, entra num processo de evolução de bilhões, não sei quantos bilhões de anos, vai evoluindo, chega no ser humano, o ser humano cresce, vai para o espírito superior e volta ao Pai. Esse é o processo. E aí, eu queria falar para vocês muito rapidamente de um exemplo de amor. Qual a capacidade do amor? Como o amor é poderoso, mas no nível que a gente possa entender. Existe um livro do Divaldo, é um livro recente, acho que uns 5, 4 anos atrás, que é o livro que chama No Rumo do Mundo de Regeneração. Lá no capítulo 17 tem uma coisa muito curiosa. Lá no livro do Divaldo, existem muitas situações em que o Eurípides Barçanufo, muito conhecido no meio espírita, que é um espírito muito evoluído, né? A gente sabe disso, ele trabalha intensamente nesse processo de regeneração. Para quem não sabe, esse processo já acontece no plano espiritual há décadas. Tem muita coisa acontecendo lá há décadas, né? E muitos espíritos trabalhando arduamente no processo. Tem 1000 tarefas para serem executadas, e uma delas é, às vezes, descer lá naqueles ambientes trevosos para conversar, para dialogar, para traçar planos e, às vezes, ajudar espíritos em situações muito difíceis. E o Eurípides estava numa dessas atividades lá, várias vezes fazendo esse processo, e ele se deparou com um espírito que é denominado Bispo M. O Bispo M. E esse Bispo M, ele aparece nesse livro em várias situações, e ele é um líder do umbral das trevas, é um líder muito poderoso, e ele não se dobra a nada, não se dobra a nada. E tem um momento que Eurípides está dentro de uma grande gruta, uma coisa enorme, uma coisa meio trevosa, e está lá o Bispo M e uma quantidade enorme de espíritos que ele comandavam. E eles têm um formato meio animalesco. E Eurípides está tentando convencer, e o bispo, não, e decide que vai atacar Eurípides e seus ajudantes, que são poucos, e Eurípides percebe assim, não vou conseguir convencê-lo, não vou conseguir ajudá-lo. Ele fala, então só me resta uma coisa. O que ele faz? Ele faz uma prece. Ele vai para um canto da gruta e faz uma prece a Maria. E quando ele faz essa prece a Maria, ele percebe que na gruta começa a descer uma luz. Né? Desce uma luz, e nessa luz, que todos ficam meio aturdidos, né? Aqueles comandados do bispo de M ficam tudo intocado ali, com medo, uma luz chegando ali, né? E vem quem? Vem Maria. Maria chega, se aproxima do bispo M, que está em forma de um lobo, ela pega esse lobo, abraça com um amor, olha o poder do amor, o que é. Olha para ele e diz, o que fizeste daqueles que foram colocados sobre a sua responsabilidade? E ele se desmonta, e aí é conduzido para ser ajudado. Mas o que acontece naquele momento é que ele não resistiu ao poder do amor. Isso é uma coisa incrível, porque esse bispo M, o nome bispo é porque ele era bispo.
no passado, um passado muito grande, ele era bispo e ele fez muita maldade, ele usou o poder para muita maldade. Quando ele desencarnou, ele continuou como líder no mundo espiritual, nas trevas. Mas ele estava na hora de ser levado para um outro local, né? E aí Maria usa esse poder, né? Essa coisa maravilhosa para resgatar. A Grace está pedindo para fazer um comentário aqui sobre Nossa Senhora, né? Eu vou sair aqui, depois a gente volta aqui. Bem, gente, me chamou a atenção aqui sobre essa questão da intercessão de Nossa Senhora diante do Bispo M e da entrega dele, não resistir ali ao poder do amor. E então eu gostaria de trazer isso para a mediunidade no nosso dia a dia e perceber o quanto que os espíritos são amorosos, benevolentes, e o quanto os espíritos se comunicam conosco, interagem conosco em momentos assim mais inusitados, quando a gente menos espera. Nós estamos, aquela história, né, que no livro dos Espíritos é questionado se os espíritos interferem nos nossos pensamentos, e a resposta é muito mais do que imaginas, né, que muitas vezes nós somos pensados, e além de sermos pensados, nós somos imensamente ajudados, e muitas vezes a gente nem se dá por conta. É preciso, né, ter, como Jesus nos alertava, né, termos mais um olhar, olhos de ver, ouvidos de ouvir, né, e mesmo que os espíritos não precisam ali se corporificar na nossa frente para interceder em alguma ajuda, muitas vezes a gente percebe essa ajuda. Aconteceu um fato, mais uma vez vou contar um fato, porque baseado em fatos reais, a gente tem uma noção real, né, do que pode se acontecer, e a gente observa que muitos momentos das nossas vidas acontecem coisas que, se a gente parar, a gente vai perceber claramente, sem nenhuma sombra de dúvida, da intercessão espiritual, da ajuda espiritual, do intercâmbio, aí até às vezes mediúnico, né? E na nossa vida, né? Aconteceu o seguinte: eu tenho um problema aqui no meu joelho, tal, enfim, é uma coisa que me acompanha há muito tempo, ao longo da vida, e eu tenho uma fragilidade. E precisei ir ajudar um filho que mora no alto de uma montanha, que tem uma trilha, não tem ainda acesso para chegar o carro até lá onde ele mora, e precisa subir uma trilha muito íngreme, muito perigosa. E eu precisei ir lá, precisava levar uma ajuda para ele. Falei, não, eu vou subir a trilha. Peguei, me preparei e fomos subindo. Ele foi acompanhando, preocupado comigo, né? Aliás, afinal, não sou nem mais nenhuma menininha, nem atleta, nem nada. Mas, enfim, quando comecei a subir a trilha, né? E poucos minutos após, eu sinto o meu joelho fazer assim, daquela torcida. Eu falei assim, na hora eu até congelei. Eu falei, meu Deus, eu estava no meio de uma subida íngreme, que eu, ali naquele momento, se eu tivesse travasse o meu joelho, como já aconteceu em outros momentos, eu não conseguiria nem descer, nem subir. E olha o trabalho que eu iria dar ali com o meu filho, como que iríamos resolver essa questão, né? Enfim, na hora, quando eu senti essa dor, o joelho dar esse crack ali, né? O que eu fiz na hora? Eu parei, respirei fundo, né? E nessa hora a gente percebe a ajuda espiritual. Eu não tinha o que fazer ali. O que me ocorreu na hora? Elevei meu pensamento humildemente, pedi aos bons espíritos, aos caboclos ali da mata, que é uma mata maravilhosa, linda, natureza belíssima. Na hora eu pedi para os espíritos protetores daquela mata, os nossos anjos-guardiões, nossos amigos, eu pedi, por favor, me ajude. O que eu vou fazer agora, nesse momento?
Nessa hora, gente, é aquela coisa, né? A gente acredita, ou se preferir não acreditar, é fora o íntimo, né? Na hora, eu ali fui acomodando meu joelho, pisei devagarinho no chão, né? E daí e subi. E aí firmei a perna, não senti dor. Eu falei assim, misericórdia divina, os espíritos ali ajudando. Na hora, quando a gente pede com fé, a ajuda vem. A gente sente aquela energia, que um momento que eu pensei, não vou conseguir mais me movimentar. Subi a montanha, resolvemos tudo que tivemos que resolver. Eu falei, aí outro desafio para descer. Igualmente, sem nenhum problema, desci e pensei, hoje à noite eu não vou ter perna, não vou conseguir me movimentar. Isso foi no domingo, né? Na segunda-feira, não senti nenhuma dor. Na segunda-feira estava intacto, fiz tudo, resolvi tudo que eu tinha que fazer, levei o dia de uma forma com muita tranquilidade, né? E aí vem a reflexão. O que aconteceu nesse momento? Intercâmbio espiritual, ajuda espiritual ostensiva. Nenhum espírito ali se corporificou, nem chegou perto. Eu não vi com olhos físicos de nenhum espírito, mas a ajuda, a percepção, a sintonia, assim, ostensiva da ajuda aconteceu naquele momento e, e a gente percebe, né? Quanto é importante a gente ter essa confiança, acreditar que somos muito mais ajudados, muito mais intuídos do que a gente imagina. Então, eu quis trazer esse caso para vocês, para a gente não ter nenhuma dúvida da interferência, da intercessão, da misericórdia, da benevolência dos nossos amigos espirituais, sempre com a permissão de Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, né? De como nós somos imensamente ajudados. E nós que estamos estudando mediunidade, né, precisamos estar sempre é, abertos a esses tipos de comunicação, de interação, permitindo que os espíritos, né, se aproximem de nós e que nós possamos, da mesma forma como nós somos ajudados, nós também, que nós possamos nos colocar à disposição do plano espiritual, oferecendo os nossos fluidos, nossas energias, entendeu? Os espíritos precisam desse choque anímico, né? Então, precisa desse nosso fluido, esse animismo, nossa energia de encarnados, né? Que nós possamos também nos colocar à disposição e procurarmos nos moralizar, estarmos melhores, em melhores condições, para que, na hora que se fizer necessário de uma ajuda, intercessão para outras pessoas ou para outros espíritos, que nós possamos também servir desse instrumento. É isso, meus queridos. Bom, gente, aí é interessante você ter esses exemplos, né? Que a Grace ela se envolveu muito com essa questão de trabalho mediúnico, mas essas experiências que a vida... E é interessante essas experiências que a vida traz para a gente, que às vezes a vida fala muito com a gente não entende, a gente deixa passar, a gente não compreende. Mas as leis divinas usa a própria vida, as pessoas, os acontecimentos, né, coisas que acontecem na vida para nos dar instrução. Mas a vida é paciente, é sábia, é bondosa, ela espera. Mas o quanto antes a gente começar a aprender sobre os simbolismos, os sinais da vida, é melhor para nosso crescimento espiritual. Bom, deixa eu falar só uma coisinha. Isso. A questão aí, numa situação dessa, das duas umas, a gente pensar, que sorte, que bom que não aconteceu nada ali de se Pior, resolveu, né? por si mesmo, não foi nada pior, ou a gente tem a certeza
a clareza de percepção, a sensibilidade de perceber. A percepção mesmo que algo aconteceu. Algo aconteceu, que você perceber que sozinho ali você não conseguiria. A probabilidade era que não. A probabilidade era muito pequena. Quando a gente, inclusive, sabe do que se conhece, né? Sabe das suas limitações, né? Então, é importantíssimo isso, a gente ter essa percepção. Né? E essa conexão e gratidão. E gratidão, exatamente. Né? É importante. Muito bom. Então, assim, gente, olha, a gente tem o tema 7 e 8, a gente está com o tempo bem já ajustado aqui, então a gente não vai seguir, eu vou ler só o início, né? Mas eu falei para vocês de importante, um vídeo que eu mandei sobre a experiência de School, né? Eu falei para vocês, School é uma cidade, é um distrito, me parece que é um distrito, né? Sabe essas cidades de distrito de Londres? E eu falei para vocês que eu mandei um vídeo, e esse vídeo é interessante vocês verem com calma, porque ele fala de efeitos físicos, e são cientistas com médios fazendo experiências, e esses cientistas até hoje fazem palestras no mundo falando disso e comprovando que realmente tinha lá um efeito físico, tinha algo inteligente por trás daquilo. Então, acho que é interessante vocês verem. Então, nós vamos entrar aqui só como uma introdução mesmo, eu vou ler aqui para a gente só iniciar, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Efeitos físicos. É importante ter entendimento claro e abrangente relacionado a dois conceitos usuais à prática espírita. O que é médium, instrumento humano de que servem os espíritos encarnados para se comunicarem. E o que é mediunidade? A faculdade psíquica inerente ao ser humano, manifestada em diferentes graus e tipos. São coisas básicas que ele está colocando aqui, porque essas coisas se reafirmam no processo da nossa apostila, do nosso material. Então, médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Só nessa frase aqui é aquele dito de Kardec, que todos são médios. E, de fato, não existe nenhuma pessoa, nenhum ser humano, em qualquer época da humanidade, que não tenha uma influência dos espíritos sobre ele, qualquer nível de espírito. A questão é, qual o grau, acabou de falar isso aqui, né? Qual o grau de percepção que nós temos sobre isso? Às vezes muito pouca. Ou às vezes temos, mas é inconsciente, a gente nem sabe que é. Como a Grace falou, é uma sorte, é um azar. Esse pensamento veio na minha cabeça, é meu, não sei o quê. Então, de fato, toda pessoa sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Não tem privilégio para ninguém. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiums, né? Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa entidade. Então, é costume chamar de médium as pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, de vários tipos. Tudo bem, é o jeito de falar, mas a gente nunca vai deixar de esquecer que todas as pessoas têm influência espiritual. Enquanto a faculdade psíquica, a mediunidade acompanha a evolução intelectual e moral do espírito e se manifesta em qualquer plano da vida, físico ou espiritual, como instrumento de melhoria do ser humano, entre tantos disponibilizados pelo Criador, como instrumento. A mediunidade pode desenvolver-se gradualmente, ao longo das reencarnações sucessivas. Ora, se você tem uma mediunidade ostensiva e você evolui espiritualmente, sua comunicação vai ser muito mais, né, mais presente. Ou adquirir a feição de compromisso ou de missão. Né? Pode ser uma prova, pode ser um compromisso, pode ser uma missão. Né? Quantos espíritos reencarnam? Olha, você vai ter uma missão, vai usar a mediunidade para fazer isso. Previsto no planejamento reencarnatório, tal qual, né? Nesse aspecto, a proposta do Espiritismo é a de esclarecer e educar o médium, à luz do conhecimento espírita presente nas obras codificadas por Allan Kardec. Então, quando a gente pensa nisso, e aí ele fala, né, que é a vivência do Evangelho de Jesus, o livro dos médiuns. Quando a gente pensa em mediunidade, e eu tenho uns 40 e poucos anos que eu estudo vários assuntos, espiritismo, filosofia, a Grace também, junto comigo, a gente estuda muito junto, mas a gente sabe
E é óbvio que não tem ainda livros com processos tão explicados, tão didáticos, quanto o livro dos médios para os médios. Então, quem é médio e tem a oportunidade de estar no Espiritismo e estudar sob a obra de Kardec, olha, a palavra correta não é essa, mas eu vou dizer, é um privilégio, porque está com o melhor material que existe até hoje para esse tipo de coisa. Jesus e Kardec representam os fundamentos da prática mediúnica, em particular, e do espiritismo em geral, conforme a feliz expressão de Emmanuel. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus é a porta e Kardec é a chave. Outro ponto não menos importante é o fato de não existir um tipo de mediunidade mais importante que o outro. Eu não vou entrar aqui, porque o nosso tempo já está esgotado, e, de fato, na semana que vem, nós vamos voltar aqui de novo. Eu só dei uma introdução para saber que nós estamos entrando nessa parte de efeitos físicos e reforço. Tentem ver, por favor, o experimento School, que eu já mandei para vocês. É importante, é interessante a gente que é médio estar envolvido, estar compreendendo, estar sabendo culturalmente sobre essas questões que estão acontecendo no mundo. Gente, nós estamos chegando ao fim. Deixa eu sair daqui. A gente está chegando aqui no fim, né? A gente quer agradecer, né? A Grace também vai agradecer. Lembrando que eu já vou enviar no WhatsApp a página que nós lemos aqui e deixe de dever de casa, viu, gente? A cada um de vocês para ler e para analisar, para que a gente esteja sempre alerta, né, nos sinais que a vida dá, né, em relação a nós mesmos, nas nossas reações, nas nossas emoções, para que a gente fique atento, e assim nós vamos nos melhorando. É isso. Bem, gente, um abraço a todos, adorei ver vocês aí na tela maior, e quem sabe um dia ainda iremos nos encontrar e iremos poder nos abraçar pessoalmente. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Um abraço, muito beijo obrigado. para cada um, para vocês. Meninas, adorei ver vocês, viu? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão.